Pega. Gritem de alegria a Adonai, todos os habitantes da terra. Enrompam, cantem de alegria, cantem louvores. Cantem louvores a Adonai com lira, com a lira e músicas melodiosas, com trombetas e o som do shofar. Gritem de alegria diante do rei Adonai. Ruja o mar e tudo que há nele, o mundo e aqueles que neles vivem. Batem palmas as correntezas, cantem de alegria em conjunto as montanhas diante de Adonai, porque ele veio julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com imparcialidade. Fazei soar a trombeta por toda Sião, dai o alerta ao meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia de Jeová vem e já está próximo. Acharei. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Elohim é um. E amarás o eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão sobre o teu coração. Aliás, inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontais entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Oh
e Deus, nossos pais, nos acostumar a estudar a tua Torá e nos apegarmos à tua lei. Que seja a tua vontade, Jeová, meu Deus, nos proteger dos homens maus e insolentes. Traziam-lhe também as crianças para que tocassem. Mas os discípulos, vendo isso, o repreendiam. E Yeshua, porém, chamando-os para si, disse: Deixai vir a minhas crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Elohim. Amém. Eu vos digo
que qualquer que não receber o reino de Elohim como uma criança, de modo algum entrará nele. Soberano Deus Todo-Poderoso, em nome de Yeshua, Pai, eu coloco estas crianças em tuas mãos, Senhor. Livra-as de todos os males. Protege-os, Senhor, de todas as enfermidades. Guarda-as de todas as maldades, em nome de Yeshua. Amém. Pode sentar. Pode sentar, vamos para a paraxá dessa semana. A paraxá dessa semana chama-se Bechalá. A palavra Bechalá, a primeira palavra que aparece lá é depois de ter deixado. E ela se encontra em Êxodo, capítulo 13, do versículo 17 a Êxodo, capítulo 17 até o 16. São 4 capítulos que falam da saída do povo de Israel da terra do Egito. Vamos à leitura do primeiro versículo. Quando o faraó mandou o povo embora, Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse o mais curto, pois Deus disse: talvez o povo mude de ideia e volte ao Egito quando se confrontar com a guerra. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, mas foi em formação de batalha que os israelitas saíram da terra do Egito. Moisés também levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel jurar solenemente: Deus sem falta voltará a atenção para vocês. Levem então os meus ossos para fora daqui. Eles partiram de Sucó e acamparam e então nas extremidades do deserto. Jeová ia à frente deles de dia numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para lhe dar luz, a fim de que pudessem viajar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava diante do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aqui nós vamos fazer uma análise. Deus conhece a nossa limitação. Por mais fortes que às vezes nós possamos ser, por mais milagres que a gente pode ver, milagre é insuficiente. Vocês sabiam? Tem pessoa que nunca recebeu um milagre na vida, e tem pessoas que receberam grandes milagres. Só que esses grandes milagres são insuficientes. Eu conheço um monte de gente, e conheço muita gente que recebeu um grande milagre, e a primeira coisa que ele fez foi se afastar dos caminhos do Senhor. E o Eterno sabia. Eles viram as 10 pragas do Egito, viram a libertação, viram a mão poderosa de Deus. Mesmo assim, nós sabemos que a história deles relata que eles eram pessoas o quê? Insatisfeitas. Deus já sabia que na primeira dificuldade que eles tivessem, o que eles iriam fazer? Iriam voltar para trás. E isso acontece conosco. No primeiro problema que acontece com a gente quer voltar para trás. Deus te coloca no caminho. E eu falo isso pelo seguinte: como tem poucas congregações como a nossa, as pessoas, é o sonho de todo mundo. Eu queria que tivesse uma sinagoga aqui perto da minha casa. Como eu gostaria que tivesse uma sinagoga. Aí você vai e coloca a sinagoga, e a pessoa não vai mais. Eu já estou acostumado com essa história. E Deus sabia que se eles fossem pelo caminho mais perto,
eles iriam encontrar um povo chamado filisteus, né? E esse povo chamado filisteus, esqueci de mim, né? Aí eu estou no lado. Aí os comerciais. Não pule esse filme por enquanto, espera, é o YouTube. Eles sabiam que os filisteus eram um povo de guerra, era um povo terrível. Sabiam. E aí o que acontece? Essa travessia foi justamente isso. Olha lá. Israel, num misto de alegria e pavor, libertos fisicamente, mas mentalmente presos à escravidão, eles acampam em frente do Mar Sul, do Mar Vermelho, atônitos, pois sabem que aquele seria o pior lugar para se acampar. Isso não, você não precisa ser um general, você não precisa ser um estrategista para saber que se à tua frente tem um mar, à direita e à esquerda tem montanhas, você está num beco sem saída. E foi justamente ali que eles pararam. Mas tem uma estratégia de Deus aí. Às vezes na tua vida acontece isso. Às vezes você fica encurralado, não tem para onde correr. E é a hora de Deus agir. É a hora que Deus vai mudar a tua história. Mas muitas pessoas às vezes querem voltar para trás. Só que se eles voltassem para trás, eles encontrariam quem? O faraó e todo o seu exército. E me parece que o faraó e os seus soldados estavam bem felizes com eles, né? Porque além de perder tudo que eles tinham, todos eles perderam um parente, ou um filho, ou um pai, ou um irmão. Então a fúria daqueles soldados egípcios dá para perceber. Então agora há o problema. Eles estão ali desesperados e olham para Moisés. Moisés tinha o que para os livrar naquele momento? Você se lembra? Só o cajado. Uma vara, um pedaço de madeira. Uma vara ali que ele tinha na mão. E me parece que aquilo não era uma boa arma para enfrentar os soldados de Faraó, né? E agora, daqui a pouco, eles estão ali. E aí eles começam a escutar o quê? O barulho de um exército que se aproxima. Você sabia que o medo nos faz ver as coisas muito maiores da ação? Existe um livro, se vocês um dia acharem por ele, deve ter sido, ou talvez tenha até PDF. Isso é uma história dos valdenses. É uma linda história. E essa história dos valdenses nos conta que eles viviam em Piemonte, nas montanhas de Piemonte, na Itália. Eles ainda mantinham os hábitos bíblicos de guardar o sábado. E esse grupo de valdenses, eles estavam ali servindo a Deus. E o Papa não queria aquele povo ali. Só que o Papa não tinha um exército. Aí o que ele fez? Ele foi nas prisões e ofereceu para aqueles bandidos a liberdade, desde que eles fossem até as montanhas de Piemonte e matassem todos eles. Não era para trazer nenhum vivo. Mas quem eram os valdenses? Homens, mulheres, crianças, velhos, agricultores. Não eram soldados. E eles estavam numa montanha. E o que aconteceu? Os exércitos papais cercaram totalmente a montanha e ficaram lá embaixo esperando o momento de atacar. Em cima, todos os valdenses desesperados. Sabiam que dali a algum tempo, não muito, seriam trucidados. E
E aí o que aconteceu? Um garotinho do tamanho do Guidinho ali. Um garotinho do tamanho do Guidinho, não tinha muito o que fazer, né? Não tinha videogame, não tinha essas coisas naquela época. Estava ali no meio do quintal e achou um bumbo. E pegou um pau e bum, começou a bater. E ele estava numa montanha. E o barulho começou a ecoar. E o exército lá embaixo ficou, daí começou, que barulho é esse? E bum. Como eram mercenários, entraram em pânico e saíram em desespero fugiram. E naquele momento o Valdeses foi liberto por uma criancinha. Só que aqui é o contrário. Está vindo um exército. E é o inverso. Não é o exército papal que está fugindo. É Israel que tem que fugir. E para onde? Nunca na história tinha acontecido algo parecido de alguém passar pelo mar. Hoje nós sabemos que o Mar Vermelho abriu, o Jordão abriu e Yeshua andou sobre as águas. Então nós sabemos. Duvido que a fé de um de nós aqui tenha coragem para aguentar um negócio desse. Eu duvido. A hora que o negócio apertar, eu duvido que você vai ficar esperando, não é? Mas... aí o que aconteceu? Moisés vai recorrer ao Senhor. Ele diga ao povo que siga. Siga para onde? Levanta o cajado. Agora que levantou as águas. Mas o grande milagre não foi as águas se abrirem. Um vento poderia fazer isso. Terra seca. Às vezes as pessoas esquecem de ler lá, terra seca. Eles passaram e a terra estava. E quando o exército faraó chegou, o que aconteceu com a terra? Lama. Virou lama. Viu dar o milagre? O milagre não foi abrir as águas. O milagre foi Israel passar em seco e aquela terra seca, sem ter água, porque a água não tinha ficado ainda, tornar-se lama. É esses detalhes que a gente tem que perceber. É esses detalhes que tem os mistérios de Deus. Eles passam. Acabou de passar, terra seca. Lá vem o faraó, lama. Deus prepara o teu caminho e você passa por terra seca. Mas você tem que ter uma aliança com ele, uma confiança. O povo não tinha mais, Moisés tinha. E Moisés não imaginou que com aquele pedaço de pau podia se transformar em tantas coisas. Talvez aquele pedaço de madeira, aquele cajado, que era um pedaço de árvore pequena, tudo, estava com ele há 40 anos. Servia para matar cobra, para espantar animais. Mas ele jamais imaginou que serviria para enfrentar o maior exército da terra. Esse é o poder de Deus, que nós desconhecemos. Nós temos que mudar a nossa visão de Deus. Deus pode mudar a tua história hoje. E olha que eu não sou pregador de prosperidade, mas sou pregador de verdade. Deus pode mudar a tua vida, como mudou daquele povo. E quando abriu, ele passou. O faraó estava tão obstinado, porque nos filmes eles não colocam o faraó passando. Mas a Bíblia diz, o salmista diz que faraó e o seu exército foi água abaixo. Eles adentraram e as águas se fecharam. E todos pereceram. Então nós vemos que a grande diferença qual é a diferença entre Faraó e Moisés? Faraó tinha o poder, tinha as armas, tinha o exército, e Moisés tinha Deus. Essa é a diferença. E essa diferença tem que fazer na tua vida. Quando você começa a andar com Deus, as coisas começam a ser diferentes. Esse menininho que começou a tocar o bumbo, isso é uma história verídica. Ele foi o Moisés
daquele povo, os valdeus naquele momento. Porque Deus usou ele para livrar os inimigos. Quando somos abatidos pelo medo, desespero, pavor, a primeira coisa que acontece é esquecermos as bênçãos e livramentos recebidos. Todos nós, há momentos como esse que nossa fé é testada. E a maioria das vezes, fracassamos. Mas o amor de Deus é grande. E mesmo assim, Ele sempre vai entrar com o livramento. É aquilo que eu acabei de falar. Todos vocês já receberam livramento na vida de vocês. Milagres que vocês viram. E aqueles que vocês não perceberam? Todavia, na primeira dificuldade, você se estremece. No primeiro problema, a sua fé fracassa. Então nós temos que ter uma emuná shelemá. O que significa? Emuná shelemá? Fé perfeita. Ter fé, até os demônios têm. Agora, perfeita, não. Nós temos que ter uma fé perfeita no Senhor. Outra coisa, o interessante é que Deus é tão maravilhoso que Ele se preocupa com detalhes. E Ele falou: esse povo acabou de sair da escravidão. Eles não são guerreiros. Vão se encontrar com os filisteus e não vai dar certo. A covardia vai fazer que eles voltem para trás. Existe um ditado que diz o seguinte: você pode tirar uma pessoa da favela, mas você não tira a favela da pessoa. São os novos ricos. O cara fica rico, mas continua com o cérebro de mendigo. Aqui no Brasil, quando terminou a escravidão, a maioria dos escravos continuaram escravos por opção. Você sabia? A maioria. Não saiu da sua vida. Eu estou muito velho. Vou fazer o que da vida? Vou ficar com isso. Essa é a questão da natureza humana. E nós não podemos pensar assim. Nunca é tarde para começar. Eu postei esses dias, fiz um comentário, alguma coisa, de um post de um rabino, né, do YouTube, ele dizendo que um senhor de 80 anos foi até o rabino pedir oração para o novo negócio que ele ia começar. Eu falei: você tem 80 anos? Você vai começar um novo negócio? Eu não vou. Moisés tinha quantos anos mesmo quando foi libertar o povo? 80. O fundador da Rede Globo tinha 60. Aquele do franguinho lá dos americanos, KFC. O KFC tinha 60. Então as pessoas às vezes estão aí com 40 anos, acham que não, agora eu tenho que me aposentar, porque já não. Pelo contrário, nunca é tarde para começar, nunca é tarde para avançar na vida. Né? E Deus, vendo a condição deles, falou o seguinte: é melhor ir pelo caminho mais longo. Você já percebeu que o caminho que você está andando é longe? Você achava que era mais fácil, né? E você está andando, e nunca chega. É Deus que te viu falando assim: essa aí, se enfrentar os filisteus, ela volta para trás. Então vai pelo deserto mesmo para aprender o caminho. Então, cria coragem, enfrenta filisteus e dá mais. Os filisteus eram homens terríveis de guerra, armados com armaduras, lanças. E os israelitas eram escravos. Eles poderiam ter mostrado diferença, mas não quiseram. Muitas vezes você se diminui, você se encolhe. Outra coisa, não havia chegado o tempo da taça da ira de Deus para os filisteus. E sabe quanto tempo levou para a taça da ira dos filisteus chegar ao seu limite? 400 anos praticamente. Foi quando Sansão conseguiu derrotar 3.000 príncipes de uma vez só. Então naquele momento Deus não poderia nem intervir, porque eles eram transgressores, eles adoravam Dagon,
o Deus peixe, mas os pecados deles não chegou no limite. Existe um limite. Deus estabeleceu um limite para todos. Então Deus, não adianta, porque eu não vou poder intervir, porque Deus é fiel à palavra dele. Deus é fiel aos seus princípios. Lembra da história de Jonas? Vai até Nínive. Ah, não vou não. Vá até Nínive. E a história vocês conhecem, aquela coisa toda. Aí ele chega em Nínive e prega. O rei aceitou a pregação e Jonas ficou triste. Poxa vida, eu sabia que o Senhor era misericordioso, que o Senhor ia perdoar. Jonas ficou triste porque Deus ia perdoar aquelas pessoas. Aí Deus falou: preciso dar uma lição nesse sujeito. Aí ele saiu para fora da cidade, o sol estava quente, ele ficou encostado, nasceu uma borboleira, rapidinho, e fez sombra nele, um milagre. No dia seguinte a borboleira estava o quê? Morta. E ele ficou nervoso. Como assim? Essa borboleira morreu? E Deus disse: olha, você não plantou, você não regou, ela cresceu e morreu no mesmo dia, e você está aí triste. Quanto mais eu. Aquele povo não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Que lição que nós aprendemos? Nós temos que ter paciência com as pessoas que estão aí fora. Esses coitados, eles não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Eles têm uma fé, mas é uma fé insípida. E você não é melhor que ele, porque você também foi igual um dia. Eu também já fui igual um dia. Então nós temos que ter amor a essas pessoas. Nós não podemos entrar no casulo e ficar aqui protegidos e esquecer com os demais. Então a nossa linguagem para alcançar essas pessoas tem que ser uma linguagem que as pessoas entendam, porque são vidas a serem salvas. Isso nós já falamos. Agora, o bacana, isso que eu gosto, a porta travessia. Gente, vocês já pararam para pensar que logística foi essa? Que coisa complicada. Eram quase 2 milhões de pessoas, homens, mulheres, com aqueles trambolhos, naquelas carroças que eram um trambolhão. Consegui atravessar. E quando o mar fechou, Miriam sentiu segurança. E ela saiu dançando com as mulheres. O canto de Miriam. Passou uns dias, o que ela me faz? Olhou para a mulher de Moisés e falou: eu não gostei dessa minha nora, dessa minha cunhada, não. Não fui com a cara dela. Aí ele disse: não foi? Fica leprosa. Você quer ser branca? Então você vai ser mais branca ainda. Tome lepra. Aí Moisés entra em desespero. E Moisés faz a menor oração da Bíblia com a mais rápida eficácia. Moisés fala: El Nahaf Malá, rogo, Senhor, cura-me. E ela foi curada. Só que Deus não permitiu que ela voltasse para o acampamento. Ela estava curada. Está curada, mas vai ficar 7 dias lá de confinamento na montanha, lá na caverna. Você aprender a lição. Então, às vezes, Deus está nos ensinando coisas para ficar na caverna e a gente não está entendendo. Nós não estamos entendendo. Então, você vê a mesma mulher que louvou, que glorificou a Deus, poucos dias depois está fazendo besteira. Sabe por quê? Porque nós somos todos iguais. De repente, você está aqui, ou uma pessoa que está assistindo, fala: não gostei do que ele pregou. É um chato, eu não gosto dele. E realmente eu sou chato. Mas esse é o diferencial, porque se eu fosse bonzinho, todo mundo ia gostar. Aí era aquele autógrafo para cá, autógrafo, isso cansa, não é? Então, para evitar esse problema, eu sou chato, não tem problema. Uma coisa interessante também, estava conversando com a Carol essa semana, que a gente sempre viu nos desenhos Miriam uma moça jovem, né? Bonita, dançando e tal, mas ela era mais velha que Moisés. Quando Moisés saiu do Egito com Israel, ele já tinha seus 80 anos. E Miriam tinha lá quase 90, talvez até mais. Era uma velhinha dançando. Exatamente.
Então a gente não para pensar isso. Outra coisa, os filmes, essas coisas todas, tira da nossa imagem a realidade. Mas a Bíblia nos mostra esse lado, que é justamente o lado humano das pessoas. Nós estamos tudo bem, de repente a gente comete uma falha, a gente corrige e começa tudo de novo. E não foi o caso de Miriam. Ela era profetisa, era uma mulher de Deus, mas deu seus deslizes. Então nós somos suscetíveis a isso. Você é suscetível. Mas é aquela situação, você pode errar, mas não precisa permanecer no erro. Você pode corrigir, não é? Em todas as sinagogas é costume, né? Quando é lida essa paraxá, ter um grupo de música para dançar, para lembrar desse momento especial, desse momento em que Miriam ela glorificou a Deus pelo livramento. E hoje nós esquecemos de glorificar a Deus, né? Por exemplo, quantos de nós que estamos aqui hoje poderíamos não estar? São 70 mil brasileiros que morreram. 70 mil. Por que você é melhor que esses que morreram? Já parou para pensar nisso? O que você é melhor que eles? Deus te livrou. Você está aqui comigo, eu estou com vocês. Porque isso chama livramento de Deus. Então nós temos que aproveitar esse livramento para glorificar o nome dele, para honrar o nome dele. E é comum, depois de um milagre que a gente recebe, vir uma decepção. É natural, faz parte da vida. E normalmente as pessoas entram em pânico. E foi o que aconteceu com eles. Saíram do deserto, saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, viram todo aquele livramento, viram a nuvem de fogo à noite para protegê-los e durante o dia para protegê-los, à noite para aquecê-los e durante o dia para refrigerá-los. Puxa vida, eles estão vendo aquela proteção, estão vendo aquilo. E agora eles adentram ao deserto. E no deserto eles vão ficar quantos dias sem água? 3 dias. Aí já começa a reclamação. Começam a reclamar. É natural, o povo reclamou. Ele devia ser mais ou menos igual o Josias, que gosta de tomar água toda hora, entendeu? E aí, Josias bebe água. Vai fazer exame que você tem diabetes, não é possível. Rapaz. Ele gosta, mas vai bem, beber água. Cuidar dos rins. E aí, o que aconteceu? Acabou, não acharam água. E de repente acharam água. E a água era o quê? Amarga. Às vezes você acha a bênção, mas a bênção é amarga. Só que Deus pode transformar ela em doce. E Deus transformou aquela água, né, que eles tomaram em uma água potável. E aquele lugar ficou como o quê? Mara. Não é isso? E nós vamos ver que eles vão começar agora a vagar pelo deserto. Eles vão começar a andar para lá e para cá. E vão endurecendo o quê? O coração. Nós temos que tomar cuidado, Deus já Deus, para não endurecer o coração. Por que não endurecer o coração? Por um simples fato. Porque Deus se afasta de você.
quando você endurece o teu coração, as bênçãos que estavam programadas e projetadas para a tua vida, o que acontece com elas? São retiradas. Então, esta paraxá, que eu gosto de fazer ela mais resumida, ela nos mostra que nós somos frutos diários, né, de milagres visíveis e invisíveis. Mas, infelizmente, quando nós vemos o menor probleminha, começamos a reclamar, lastimar, começamos a perder o rumo. Eram 2 milhões de pessoas. Daqueles que saíram do Egito, apenas 2 entraram. O resto morreu no deserto e os que entraram nasceram no deserto. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Não é porque você saiu do Egito, não é porque você passou pelo Mar Vermelho, não é porque você comeu maná, não é porque você tomou as águas, não é porque a nuvem de fogo lhe protegeu à noite e a nuvem lhe protegeu durante o dia, que você vai entrar na Canaã eterna. Vai depender da sua caminhada, como você está fazendo a sua vida. Hoje nós estamos num problema gravíssimo. Nunca a religião esteve tão em risco como está hoje. Nosso país está tomando atitudes para boicotar as religiões, as igrejas, a partir dos ministros lá de cima. Eles perceberam que o povo unido é forte. Vai chegar um momento em que nós não vamos poder mais nos reunir. E por outro lado, aqueles que saíram das igrejas e se misturaram e começaram a ir para movimentos chamados de Techuvá, essas pessoas elas estão mais preocupadas em discutir, em brigar, em discutir egos, do que se restaurar. Então não percam tempo com isso, eu não perco tempo com isso, sabe? Por quê? Se você vai perder um tempo precioso e curto, que nós estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo. Então nós temos que nos preparar para as coisas que vão chegar, pelas coisas que virão. Irmãos, que são muito sérias. Por isso, que Deus tenha misericórdia de todos nós, abençoe a vida de vocês, coloquem um hábito na vida de vocês, estude a palavra, ore. Hoje nós estamos precisando voltar àquela fé genuína, de oração, de busca, para que a gente consiga, como Josué e Caleb, entrar em Canaã, porque senão nós vamos morrer no deserto. Isto é uma grande verdade. Para vocês terem uma ideia, eu tenho visto muitas igrejas não estão retornando ainda. Só que essas igrejas que não estão retornando, quando retornarem, vão ter surpresas, porque as pessoas estão se acostumando a viver sem Deus. Que não seja esse o nosso costume, amém? Amém.